Fazem 5 anos que eu fiz o ranking definitivo da Pixar, do pior ao melhor filme e tal. E, bom, 5 anos atrás, depois disso, saíram vários filmes e eu decidi refazer a lista agora que saiu Elementos e tal, que eu já assisti. E eu vou fazer usando o Cheermaker no caso. Então vamos ver se a minha opinião vai ser parecida ou diferente da que eu deixei antes. E se você vai concordar ou discordar de mim, deixa aí nos comentários qual é o seu favorito da Pixar e vamos lá. Começando por Vida de Inseto, que é um filme que eu lembro quando eu assisti mais jovenzinho e tal, mas não é um filme assim que eu acho incrível, mas também eu não acho fraco. Eu diria que ele é um filme bacaninha. Talvez se eu rever hoje em dia, eu diria que ele é bom, mas até o momento ele é bacaninha. Já o Carros 1 é um filme que eu acho fraco. Nossa, o primeiro Carros eu acho bem fraquinho, mas Toy Story 1 eu acho que é um bom filme. Foi o começo da Pixar, eles ali aprendendo a fazer os filmes e tal. E o primeiro Toy Story, ele ainda é bem marcante em várias coisas que o filme foi abordando e tal. Eu acho um bom filme. Já Valente, eu acho estranho que quando eu fui ver Valente, foi um filme que destoou tanto do que a Pixar faz, que foi um ano que inclusive eu acho que saiu algum filme da Disney, que agora de cabeça eu não vou lembrar qual é, que o filme da Disney mais parecia um filme da Pixar e o filme da Pixar mais parecia um filme da Disney. E Valente, Brave, eu acho que entra muito nesse lugar. Ele não é fraco, mas eu não acho ele bom exatamente também. Ele fica no bacaninha também. É bacaninha, sabe? Não é um dos filmes da Pixar que vem na minha cabeça quando eu penso nos grandes filmes do estúdio e tal, mas ele existe, né? Já Carros 2 eu acho fraco também. Nossa, Carros 2 eu acho fraco. Eu acho, inclusive, mais fraco que o primeiro. Se colocasse em comparação, o 2 consegue ser pior do que o primeiro. Já Toy Story 4, muita gente, nossa, eu chorei pra caramba. Eu acho um filme fraco também. Primeiro que eu acho que o 4 ele tenta muito encontrar uma necessidade para ter uma história, que eu acho que não funciona muito bem. Esse lance do Woody não combinou muito para mim. E no final eles tentam dar meio que um ponto final para essa história, mas aí já anunciaram que vai ter um Toy Story 5 que me faz pensar, a gente vai continuar tendo essa história acontecendo e tal. Toy Story ele tem o ponto do terceiro filme que é incrível, mas dali pra frente o 4 não me apetece muito. Coco, por outro lado, eu acho que ele é um ótimo filme. Coco é posterior à Festa no Céu. Eu lembro que quando foi anunciado o Coco, eu fiquei, putz, mas já fizeram isso antes e tal. Só que assim, eu acho que a forma como o Coco encontra pra contar a sua história é muito legal. A forma como ele traz toda a questão do Dia de los Muertos e o lance com a vozinha. A música que ele canta pra ela e a forma como ela se ilumina quando ela começa a escutar aquela música é de cortar o coração, que é uma característica muito presente nos filmes da Pixar, que é tentar pegar ali no coração da pessoa e fazer ela chorar e coisa e tal. Eu acho que o Coco faz isso muito bem e eu acho que ele é um ótimo filme. Já Procurando Dory, eu acho fraco. Eu não gosto muito de Procurando Dory, pra ser bem sincero com vocês, porque por mais que tenha algumas coisas que sejam interessantes dentro da narrativa tal, da Dory, no final parece que fica meio redundante essa história, ela não exatamente tinha algo a querer dizer no final das contas. Parece que a magia que eles têm com o Procurando Nemo meio que se perde nessa continuação. Já Divertidamente, eu acho obra-prima hoje em dia. Eu acho que é um filme excelente. A forma como ele consegue pegar toda essa questão das emoções e personificá-las e como que elas controlam o nosso comportamento tal, e o lance da tristeza com a alegria, como que você ser alegre o tempo todo não necessariamente quer dizer algo positivo, sabe? E você meio que deixa pra lá outros sentimentos que são tão importantes quanto pra você sentir e passar por transformações na vida. A tristeza, eu tenho o Funko dela e tá aqui do ladinho, ó. Isso aqui eu consigo mostrar. Eu tenho o Funko da tristeza. Melhor personagem do filme, adoro essa personagem. Seguido da Raiva, gosto muito da Raiva. Eu fico num mix de receio com empolgação com o Divertidamente 2, que já foi anunciado, tal, que pelo jeito vai ter outras emoções. E é ver tipo, se eles conseguem pegar esse filme que pra mim ele é irretocável e torná-lo ainda melhor. O Bom Dinossauro é fraco. E talvez um dos mais fracos ali junto com Carros 2, com Toy Story 4 também. Porque assim, visualmente, quando eu fui ver no cinema o Bom Dinossauro, que caramba, bagulho lindo! Nossa, eu fiquei deslumbrado, tenho essa lembrança na cabeça. Mas narrativamente falando,
é muito fraco. É um filme bem medíocre no final das contas, sabe? Parece que eles precisavam lançar esse filme e aí acabaram lançando. E o que eles entregam quanto resultado acaba não sendo nem tão interessante assim também. Por mais que a questão do dinossauro com o garotinho seja bonitinha, no final é um filme bem esquecível também. Luca, por outro lado, que é um filme mais recente da Pixar, eu acho um bom filme. Eu acho um bom filme, acho um filme bacaninho, um filme legal, o lance da amizade dos dois garotos e todo o subtexto inerente a isso é muito legal. A forma como eles criam aquela cidade italiana, costeira. É um bom filme, eu acho que as pessoas talvez não deem tanto valor pra Luca quanto deveriam, porque ele é um filme muito bacaninha, muito gostosinho de ser assistido. Já Monstros S.A., por outro lado, devo dizer que ele é obra-prima, outro filme irretocável pra mim da Pixar, e é muito curioso que esse provavelmente foi um dos primeiros filmes, animações, que eu fui assistir no cinema legendado, que eu fui com meu primo e uma tia minha na época, e aí começou o filme e não tinha dublagem, eles estavam falando inglês e tinha legenda, aí eu fiquei, eita pô, tem legenda. E assisti mesmo assim como Inside Out, Divertidamente, essa coisa que marcou muito a Pixar por muito tempo, de pegar essas coisas meio intangíveis, esses conceitos meio absurdos, oníricos demais, e conseguir dar um mundo, criar todo um universo particular para essa história, que é o caso de Monstros S.A., dos monstros que se escondem dentro do armário, embaixo da cama, e assustam, e usam do susto como energia para a cidade deles, e a forma como a Boo entra na história, fazendo eles questionarem tudo aquilo que eles achavam que era até então lei naquele lugar, e como que no final das contas o riso é muito mais forte do que o susto, do que o medo. Incrível Monstros S.A., nossa, maravilhoso. Procurando Nemo, ai, eu diria que ele é ótimo. Eu não morro assim tanto de amores eita, trava-língua. Eu não morro de amores por Procurando Nemo, mesmo que histórias de pais e filhos sempre me peguem. Talvez se eu der uma nova chance, eu acabe vendo esse filme por um outro olhar, por um outro prisma, uma outra perspectiva. Eu não colocaria ele em obra-prima, só um pouquinho abaixo assim, que ele é muito bom nessa questão do filho que acaba sendo raptado e o pai que é esse peixe palhaço que morre de medo de tudo, cruzando os oceanos para encontrar o filho e as aventuras que ele passa. Basicamente é uma road trip, né? Se a gente para pensar bem, essa road trip do pai junto com essa companheira, que é a Dory, né? Que é sempre esse lance. Vai ter uma road trip, vai ser sempre uma dupla que não se bate muito bem, mas no final acaba se tornando mais amigo e alcança o objetivo. Então, nesse sentido, olhando por esse prisma mais velho hoje em dia, eu acho que Procurando Nemo realmente é um ótimo filme. E a dublagem é muito legal, o lance do baleiês. Procurando Nemo. Já Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, foi um dos últimos filmes que eu vi antes de instaurar a pandemia. E foi um filme bem decepcionante pra mim, porque eu não estava tão empolgado para esse filme. Eu acabei ficando na CCXP de 2019, em que veio o diretor, ele falou das inspirações, a questão familiar dele, que é uma coisa muito inerente também nos filmes da Pixar de uma forma geral, como muitas vezes os diretores, os criadores, eles colocam ali muito da própria vivência nessas histórias. E eu fiquei, caramba, esse filme vai ser incrível. Só que conforme eu fui vendo, não funcionou muito pra mim. Beleza, a questão dos irmãos e tal. Só que parece tudo tão besta, no final das contas, é tudo tão bobinho. E aí no final ele quer te entregar um super punch emocional de uma despedida de um pai com um filho, esse pai que acabou falecendo muito cedo. Só que tudo isso pra mim acabou não funcionando. E o complicado é que eu não diria... Ele não é ruim, sabe? Mas eu não diria que ele é bacaninha. Eu talvez diria que ele é fraco mesmo? Desculpa se você gosta. Até agora o que mais tem aqui, que eu acho, é filme fraco, mas talvez isso mude agora daqui pra frente, que vai vir coisa boa. O próprio Ratatouille. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho uma obra-prima. Eu amo demais Ratatouille. Foi um dos primeiros filmes da Pixar que realmente me arrebatou, assim, sabe? Que eu assisti, que eu já era mais velho também. Sempre que eu assisto, ele me dá acende aquela minha paixãozinha de cozinhar. Quem não sabe, eu cheguei a cursar quase um semestre de gastronomia, mas acabei desistindo. Mas eu gosto de cozinhar. E quando eu vejo isso, nossa, que vontade de fazer um ratatouille. Nunca fiz ratatouille na vida, nunca comi ratatouille na vida. E toda a parte final do crítico lá, fazendo o texto dele, eu acho maravilhoso.
Soul foi um filme que na época que ele saiu, eu achei ele uma obra-prima. Eu falei, nossa, um dos melhores filmes da Pixar e tal. Só que eu acho que ele, talvez, nesse pouco tempo que passou desde que ele saiu, eu consiga ver que tem alguns problemas nele, que é esse lance de, beleza, vamos criar esse mundo fantástico aqui, à parte, e ele não consegue combinar isso muito bem com o mundo mundano mesmo, com a questão mais terrestre e tal. Eu diria que ele é um ótimo filme no caso. Já Os Incríveis 2, e logo em seguida tá o Incríveis 1, mas vamos falar do primeiro, que eu sei que tem muita gente que ama, que fala, nossa, o melhor filme de heróis que já existe. Eu acho um ótimo filme. Outro que eu fui ver no cinema também e fiquei muito maravilhado. Como o Brad Bird, ele consegue contar uma boa história, né, de super-heróis e tal. Numa época que existiam filmes de super-heróis, mas ainda não é o que é hoje em dia, sabe? E veio numa época muito específica. Então acho que ele é um ótimo filme nesse sentido do lance da família, com os poderes. Basicamente eles quase que fazem a própria versão do Quarteto Fantástico, colocando assim. Já Os Incríveis 2 veio mais de uma década depois. Vamos botar bacaninha. Eu acho ele meio fraco, mas talvez ele seja mais bacaninha do que fraco. E um problema muito grande é que ele é uma continuação basicamente direta do primeiro filme, e ele não exatamente tem o que acrescentar a essa narrativa. Em vez de ele aproveitar e fazer uma passagem de tempo, mostrar as crianças mais velhas, como que tá a dinâmica da família, meio que ele repete os mesmos temas e coisas que eu sentia que o primeiro filme já estavam resolvidas, eles trazem de novo. Tanto que Os Incríveis 1 é muito mais marcante do que exatamente o segundo, justamente por conta disso, ao meu ver. Turning Red ou Red Crescer é uma Fera, eu colocaria em obra-prima. Muita gente não gostou desse filme na época que saiu, eu acho isso inconcebível, porque ainda assim é um filme Pixar, tem toda a questão da diretora colocar ali da sua vivência e tal. A Mei Mei é uma personagem protagonista incrível, as amigas dela também são muito legais, mas gente, a forma como essa animação existe, na forma como é animado, o visual, eu acho tão bacana, sabe? Como a Pixar continuou ali dentro da sua identidade, mas conseguiu brincar mais com as expressões, o exagero, misturar ali com elementos de anime, mangá. E eu achei esse filme hilário, ele é muito divertido. Ele consegue equilibrar toda essa questão de vamos equilibrar o lado mais fantástico com o lado mais terrestre. Eles conseguem fazer isso muito bem. A dinâmica da mãe com a filha, com a família como um todo, o lance do panda vermelho. Não tem como, ao meu ver, achar esse filme menos do que ótimo, sabe, pelo menos, porque ele é muito legal. Toy Story 2, eu diria que ele, tal qual o primeiro filme, ele é um bom filme, ele talvez seja até um pouco melhor do que o primeiro. Já o Toy Story 3, eu vou colocar ele como ótimo. Por quê? Eu acho que talvez a carga emocional dele foi tão grande na época que ele saiu, muito por conta de ter crescido com os outros Toy Story em um certo nível. Não que eu fui uma criança que cresceu com as animações da Disney, não sei o quê, mas eu acho que eu acabei crescendo muito mais com as animações da Pixar de uma forma geral. E o Toy Story 3 é aquele, foi na época que ele saiu, né, o clímax disso tudo, que parecia que era a última vez que a gente acompanhava essa história, esses personagens. Tem o Lotso, se eu não me engano, né, que é o ursinho rosa lá, o lance meio filme de máfia que eles colocam. Vai sair o filme da Barbie, a Barbie desse filme é muito legal, o Ken também. E aí todo o lance de, putz, eles vão morrer, mas na verdade eles são salvos. E a despedida ali do Andy para com os brinquedos, que é meio que a despedida dessa parte da vida dele, ele deixa pra garotinha no final. É muito bonitinho, só que eu acho que ele funciona tanto por conta dos anteriores também e de você ter crescido com esses filmes. Eu não sei exatamente se hoje em dia uma criança que for ver meio que um atrás do outro vai ter esse impacto emocional tão grande assim. E foi uma época muito particular pra mim ali, que eu tava saindo do colégio e indo pra faculdade e tal. Então tudo isso ajudou a ficar esse filme maravilhoso, sei o quê. Mas hoje em dia eu acho que eu colocaria ele como ótimo. Universidade de Monstros é um filme que as pessoas não dão o devido valor. Eu acho que ele é um ótimo filme também. Em comparação ao primeiro, realmente fica um pouco apagado, mas ele torna o primeiro ainda melhor, porque o primeiro a gente acaba tem o Mike e tem o Sully, mas eu acho que a história é muito mais sobre o Sully do que exatamente sobre o Mike. Enquanto que o Universidade é o contrário, ele dá muito mais foco pro Mike, e tem toda essa questão que eu tenho muita vontade de fazer um vídeo sobre isso, sobre sonho, sabe? Sobre como o Mike tem esse sonho, ele vive toda a vida por conta disso, mas ele chega num lugar que talvez ele perceba que apenas ter o sonho e se esforçar talvez não seja o suficiente para ele se tornar aquilo que ele quer se tornar. E como que às vezes não exatamente que sonhos morrem, mas eles podem se transformar. E no final das contas, Universidade de Monstros é muito essa comédia
de faculdade, que é muito característica dos Estados Unidos. Eu acho que eles fazem isso de uma forma muito legal. Já Up, Altas Aventuras, é um outro filme que na época que saiu, nossa, esse filme ele é perfeito, não sei o quê. Hoje em dia talvez eu colocaria ele como bom, porque pensando bem, o começo do filme é o mais marcante dele. A história lá do Carl com a Ellie, se eu não estou enganado, né? Desde eles criancinha, eles crescendo, eles se apaixonando, eles tendo a vida, eles perdendo as coisas e no final ele ficando sem ela, de cortar o coração. Inclusive, o curta que vem antes de Elementos é sobre o Carl indo num encontro novamente e tal, que é muito bonitinho. Mas tirando isso, o resto do filme, beleza, aquela aventurinha bacaninha, tem os cachorros, tem esquilo, que são coisas legais, tem a Narceja, mas meio que não é tão incrível assim no final das contas, então acho que ele é apenas um bom filme. Já Carros 3, eu fiquei muito surpreso, porque eu não gosto do 1, eu não gosto do 2, e eu acho o terceiro um bom filme. Eu lembro que na época que saiu o primeiro teaser, que era aquele bagulho sombrio, do Relâmpago Marquinhos capotando, e rolou todo aquele lance dos pais falando, como assim vocês vão fazer um filme dramático desse nível? E os carros são para as crianças? Eu fiquei, quero. E aí eu fui ver, e realmente esse lance de aposentadoria, de envelhecer, tal, que o Carros 3 coloca na narrativa, foi algo que me pegou bastante, eu achei muito legal nesse sentido. E aí, enquanto o 1 e o 2 eu acho fraco, o 3 eu acho bom. O Ali, eu colocaria como obra-prima, fechando as minhas 5 obras-primas. O Ali foi um outro que eu fui ver no cinema também, numa época que eu não era tão chegado em cinema, assim, falando mesmo. Eu fiquei muito maravilhado como é uma história muito bem contada. O lance que também é tudo questão de referência. Como eu não tinha referência na época, eu falava, é uma coisa. Aí hoje tendo a referência, você olha por um outro olhar, por uma outra perspectiva. Do robô ser basicamente o HAL 9000, acho que é isso, né? Lá do 2001, Odisseia no Espaço. Então acho que quanto ao conjunto da obra, o Ali é muito maravilhoso. Já Lightyear foi um filme que, enquanto eu assistia, eu achei incrível, mas depois que acabou e eu fiquei pensando nele, eu diria que ele é bacaninha, sabe? Quanto conceito, a ideia de você contar a história que vai se dar origem ao boneco que a gente acompanha, seria muito legal. E de novo, essa questão de peso emocional que às vezes a Pixar quer colocar nos filmes e tal, eu acho que todo esse lance do Lightyear, do Buzz no caso, né? Ser esse homem preso no tempo, era um conceito muito bacana que o filme não sabe desenvolver muito bem no final das contas. E até é engraçado como, de certa forma, Lightyear é parecido com Flash, o que é meio bizarro. Mas é aquilo, tipo, tem aquele momento particular, tal qual o Up também. O começo é a melhor parte dos filmes. E fechando, falei pra caramba, tem elementos que esse novo filme da Pixar e tal, que eu diria que ele é um filme bacaninha também. Ele tem coisas muito bacanas. Tem o lance da cidade dos elementos, que é muito parecido com o lance de Zootopia, só que Zootopia tem todo o lance, né, de é uma cidade pensada para todos os animais e tal, e claramente dá pra ver que Elementos não. Como, por exemplo, fica evidente que a gente acompanha a Faísca, né, que é uma habitante de fogo, que você vê que a água tá rodeando ali, e a água é perigosa para eles e tal, e como não há um cuidado na infraestrutura da cidade para acolher esses habitantes. Eu falei, caramba, isso aqui é legal. E tem um lance dentro da narrativa que puxa isso. Só que aí eles não desenvolvem isso muito bem. O lance também de ser uma história familiar, de cultura asiática tal, de seguir os negócios da família é um outro ponto muito bacana, que o filme também não desenvolve muito bem. E aí o principal ponto dele, que é a comédia romântica, é muito legal. Só que tem esses outros pontos que ficam meio que orbitando ali e nunca encontram um equilíbrio muito bom no final das contas. Então, por mais que a comédia romântica em si seja bonitinha, o resto deveria ser jogado mais pra cima também. E não é, acaba ficando que coisas meio na camada mais superficial, o que ao meu ver acaba sendo uma pena. E bom, essa é a minha tier list da Pixar. Obra-prima, Divertidamente, Monstros S.A., Ratatouille, Turning Red e Wall-E. E os mais fracos, Carros, Carros 2, Toy Story 4, Bom Dinossauro, Dois Irmãos e Procurando Dory. Você concorda ou discorda de tudo isso que eu disse e dessa lista que eu fiz? Deixa aí nos comentários para eu saber. Se você curtiu o vídeo e quer mais desses também, deixa aí nos comentários, dessas sugestões de temas que eu posso fazer. Assina o canal para fazer parte aqui da comunidade e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!